Olá, telespectadores do Canal 6 da NET, TV comunitária do Rio de Janeiro. Está começando agora o nosso Encontro com a Justiça. Nosso Encontro com a Justiça de hoje é com o desembargador Bernardo Garcês Neto. Foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral e é candidato à Corregedoria Geral de Justiça. Ele vai conversar aqui conosco sobre a importância desse cargo, quais são as suas ideias para transformar a Corregedoria numa melhor prestação jurisdicional para os jurisdicionados do Rio de Janeiro. Boa noite, desembargador Bernardo Garcês Neto. Estamos aqui com os nossos debatedores, a professora Rosiane Rodrigues, o desembargador João Batista Damasceno, o desembargador Antônio Carlos Esteves. E eu queria lhe fazer a primeira pergunta, que é clássica. Nosso programa chama-se Encontro com a Justiça, e perguntar isso para um doutor em Justiça: o que é a justiça para o senhor, meu caro desembargador, meu querido amigo de concurso? Ciro, primeiro vamos facilitar aqui o tratamento entre nós, afinal são todos colegas de concurso, o meu querido Ciro, no concurso de 1982, temos 36 anos de magistratura, então vou facilitar para nós não ficarmos feitos periquitos, nos chamando de desembargador para lá, desembargador para cá. Então prefiro que nós nos tratemos de você. Fica mais simples, mais fácil e é o mais verdadeiro, porque afinal de contas nós nos tratamos de você há pelo menos 36 anos, né? Então é esse ponto que eu quero, para iniciar com todos, situarmos assim essa conversa. Falar em justiça num tribunal é algo muito difícil, porque eu vejo várias facetas, vários ângulos. Há pouco eu ouvia aqui, falamos de maiorias, minorias, não é? Quando só existe uma maneira de se entender maiorias, minorias, é através do equilíbrio entre o conflito entre esses interesses. Ou se faz através do voto, ou através da aplicação das leis da República. E quem faz essa aplicação é o Judiciário. O meu temor, justamente, é quando o Judiciário começa a ousar em legislar, ou seja, a criar normas para os quais ele não está legitimado pelo voto popular. Esse é o ponto que me preocupa, porque a justiça é justamente o equilíbrio entre as forças em conflito da sociedade. Agora, esse equilíbrio tem que ser feito sempre dentro da Constituição da República e das leis postas, sob pena de nós nos tornarmos uma sociedade alternativa, uma sociedade sempre em mutação para os líderes eventuais a conduzirem. Então é importante que se tenha a segurança, não esse lugar comum aí que virou moda de falar em segurança jurídica quando se quer tratar dos próprios interesses. Só é seguro aquilo que me é conveniente, né? Então não é essa a segurança. A segurança é que tem um judiciário profissional, um judiciário que cumpra a sua finalidade constitucional, que é dizer o direito nos casos que lhes são trazidos. Isso é o meu conceito de justiça, é a visão positivista da justiça. Bernardo, você, além de magistrado, já foi advogado, promotor de justiça, foi jornalista também, então estamos aqui entre colegas duplamente, né? E sempre foi tido como um homem, um magistrado da maior seriedade, um homem que leva a sua profissão muito a sério. Quando presidente do Tribunal Regional Eleitoral, colocou lá muita seriedade no seu trabalho. Quais são as suas pretensões ao se candidatar à Corregedoria Geral de Justiça? Qual a importância de exercer essa função? Ciro, o homem vai chegando aos pontos, vai galgando as posições numa profissão, como é a magistratura, pouco a pouco. E no final da carreira, vão surgindo cada vez menos desafios. Isso é a tendência natural.
Eu já estou há 2 meses de completar 70 anos de idade, o que realmente é um absurdo, né? Completar 70 anos de idade. Eu ainda me sinto muito bem, mas eu já fui um homem mais ativo, mais feroz até nas minhas posições. Mas eu já estive, você lembrou há pouco do TRE. No TRE, há 20 anos atrás, de 96 a 98, eu fui membro como juiz de direito do TRE, onde eu fui corregedor também. Eu depois estive um tempo, quer dizer, fui promovido por antiguidade para magistratura, para desembargador em abril de 2001 e assumi a presidência da 10ª Câmara, onde eu fiquei desde o início como desembargador, em outubro de 2008. A minha ida para o TRE em 2014 foi justamente, eu vou lhe dizer, foi quase um chamado dos colegas, porque eu havia me convencido que o TRE é um tribunal com uma composição, vamos usar o termo duro, maquiavélica. É uma composição para não funcionar corretamente. Isso eu dizia lá, aqueles funcionários todos gelavam, né? Quando eu dizia isso. Por que eu afirmo, e tenho plena certeza disso, porque é um tribunal composto de 2 desembargadores em final de carreira, praticamente. 2 juízes de direito estaduais em vias de serem promovidos ao tribunal, portanto, dependendo de votos dos desembargadores. Um juiz federal, um desembargador federal, que normalmente, pela própria atividade constitucional da Justiça Federal, ele está alheio não só das lides eleitorais, como principalmente das forças que se entrechocam dentro da Justiça Estadual. Então ele não sabe quais são as nuances que estão ali presentes. E, finalmente, 2 advogados militantes. O que eu quero dizer com isso? Você quer se afastar das suas funções advocatícias para poder... Sem dúvida, o meu raciocínio tem início, meio e fim. Aí que vem o ponto, os advogados representando isso está tudo sempre prenhe de boas intenções. A ideia, diversidade, isso tudo é muito bonito. Mas os 2 advogados estão ali e continuam no pleno exercício da sua atividade, inclusive nos tribunais, onde temos 2 desembargadores, 2 juízes. É o que uma vez eu disse lá, um pretendente a isso. Ele queria assumir um cargo dentro do TRE, e eu disse, olha, o senhor tem uma advocacia de alto gabarito. Se o senhor assumir o cargo de corregedor no tribunal, o senhor vai ter 2 opções, não vai fugir delas. A primeira, o senhor será um corregedor duríssimo e vai prejudicar, às vezes, certamente, os interesses da sua clientela, dos seus clientes, porque vai contrariar os magistrados, isso é inexorável. Ou então o senhor vai ser o corregedor leniente, omisso, apenas querendo o seu retrato na parede. Porque é muito difícil o senhor ser severo, sendo advogado, sem contrariar os direitos daqueles que o senhor defende. E ele parece que se convenceu que ele correria um risco, que talvez, certamente não valeu a pena, porque ele não quis ousar submeter-se ao escrutínio dos membros do TRE. Então,
Isso é só para sentir a seriedade que existe em razão dessa composição constitucional do TRE. Desembargador, deixa eu te interromper. Pois não, eu pediria que o senhor não me chamasse de desembargador. Aliás, eu vou me policiar para não chamá-lo de senhor. Então tá ótimo, Bernardo. Já que a licença está dada, vamos lá. Depois eu quero voltar a esse assunto da composição, tanto do TRE quanto do TSE, e da própria competência, que não tem lei nem que define. A Justiça Eleitoral acaba definindo a sua própria competência. Mas você usou uma expressão, magistratura profissional, né? Eu usei essa expressão na minha dissertação de mestrado quando analisei, né, a politização da justiça. Essa magistratura profissional, e aí você usou o caso dos 2 juízes de direito que compõem o TRE e em vias de promoção, e, portanto, isso pode lhes afetar a independência, nós temos aqui neste tribunal, né, a prática da promoção por merecimento, onde não se avalia merecimento. E na última década, nós inventamos aqui um negócio que é uma lista prévia. Prepara-se uma lista dos futuros, cada um coloca lá o nome do seu pretendente, formula-se uma lista e essas pessoas vão sendo promovidas, né? Faz uma sessão de julgamento, parece até que é coisa séria, quando de antemão já se sabe o resultado, e desde 2007, né, nós estamos em 2018, eu, né, protocolo a lista quando ela é elaborada. E eu só não acerto na loteria, mas desta lista eu não errei até hoje um nome, né? Todos os nomes que eu coloco é na ordem, né? Você, como corregedor, como é que você vai fazer essa questão das promoções? Você vai propor o fim da lista prévia, o fim dessa subjetividade da aferição do mérito, vai adotar a antiguidade como critério para a promoção com merecimento na desistência, né, de outro meio de aferição do mérito? Como é que vai ser isso, né, na sua gestão como corregedor? Como é que você vai conversar com os outros membros do órgão especial para tratar dessa questão? Não, Marcelo, para início de conversa, eu sou candidato a corregedor. Isso dependerá de uma eleição, não, onde, ao que me consta, existem 2 outros pretendentes, não, qualificadíssimos pretendentes. Um deles tem 700 recursos nos seus escaninhos e o outro, até há pouco tempo, tinha 2.000. Agora reduziu para 230, fez lá mutirão. Um mutirão. Está com 250. Né? Agora, outro ponto, isso é para iniciar. Eu não fui eleito ainda. Né? E com esse meu gênio bom, é sempre, né, interessante que eu seja eleito. Até hoje, todas as eleições que eu participei no tribunal, eu ganhei, mas sempre com muito cuidado, porque eu nunca abri mão 1 milímetro das minhas posições. Agora, eu tenho que esclarecer também, antes de responder, que eu fiz a minha carreira, tanto os meus 5 anos de Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, entre 76 e 82, quanto na magistratura estadual, entre 82 e esta data, a minha carreira sempre foi por antiguidade. Entendeu? Antiguidade porque, né, eu tenho, né, aquele negócio, o amor próprio, não me sinto bem como magistrado, assim como não sentia como promotor de justiça, de ir a gabinetes levando currículo como quem está pedindo emprego. O emprego eu não pedi, eu fiz concurso e passei nos concursos. Agora, eu não me submeteria nunca a essa peregrinação que é incompatível com o exercício do meu cargo. O cargo de magistrado não pertence a mim, pertence à República. Eu tenho uma autorização por concurso público para exercê-lo. Eu tenho que tomar algum cuidado no exercício desse cargo, porque ele não é meu. Por isso eu não posso oferecer cargos, eu não posso pedir benesses, porque o cargo não é meu. Eu tenho que cumprir as atribuições dele. Bernardo, você me daria licença para pedir a você que dissesse o seguinte. Porque há pessoas que não sabem o que faz a corregedoria. Não, perfeito, desembargador. Antônio Carlos, eu vou explicar
tudo isso. Agora eu tenho que fazer antes o preâmbulo para a pessoa, ao dizer isso, está entendendo como eu penso. Entendeu? Não, isso é, quanto à parte da corregedoria, isso é uma questão adjetiva. A questão substantiva é saber a ideia, o pensamento do pretendente, né? Então, voltando a esse ponto, que é importantíssimo, que é a promoção, nós temos um sistema constitucional. O sistema constitucional tem que ser cumprido, gostemos ou não. Eu tenho o juramento de cumprir e fazer cumprir a Constituição. E esses juramentos eu levo a sério. Eu, aliás, tenho muita preocupação com magistrados que têm outros juramentos que não sejam com a República, que não sejam com a Constituição. Pode ser juramento com Bafomé, com o Deus católico, com o Deus judaico. Javé. Até Yahvé. Ou com os deuses africanos. Mas o juiz não pode ter outro juramento a não ser o juramento de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. Até o juramento futebolístico, na minha opinião, já dificulta, porque eu trabalhei numa Câmara, aliás, na única que eu trabalhei, onde havia um presidente, uma excelência, o desembargador Antônio Carlos, trabalhou lá também, onde havia um presidente que se jactava muito do seu fanatismo futebolístico. Era flamenguista, inclusive, né? Eu não lembro, eu não tenho. Não piorava a situação ainda. Era isso. Então, até isso eu vejo como forma de contaminar a isenção da magistratura, o que é um exercício muito difícil. Eu sei que isso que eu estou dizendo é quase uma visão delirante, mas é importante que os juízes só tenham um compromisso com a magistratura. Eu tenho até dúvidas se nós poderíamos até ser professores. A Constituição autoriza, mas na hora que ele começa a ter essa dupla militância, começam a surgir convites para fazer palestra aqui, acolá, né? E quinta-feira eu tenho que viajar, porque eu tenho que fazer uma palestra no Acre, e palestras normalmente muito bem remuneradas, e o indivíduo, ao invés de dar prioridade à atividade de magistrado, ele acaba dando preferência, até por uma visão pecuniária, a atividades melhor remuneradas. Agora, voltando ao ponto, eu gostei desse ponto. Quem faz a carreira por antiguidade, normalmente tem o coração negro, o coração revoltado, né? De não ter a sua capacidade reconhecida. Não é a capacidade que eu imagino ter, não. É aquela que a estatística mostra, que a clareza das decisões demonstra. É isso que dói no juiz. Agora, se o preço para ver isso reconhecido é ir a gabinete como um pidão, esse preço eu nunca paguei, não. É muito caro e eu não acredito que ele seja algo que um homem correto, um homem de honra e que tenha autoestima, se submeta. Eu não entrei na magistratura nem para me servir, nem para servir ninguém. Entendeu? Eu venho de uma família de homens altivos, de meu avô paterno, era fazendeiro e juiz federal do Paraná, no início da República. Meu outro avô materno, político da UDN, filho de imigrantes alemães, formado em medicina na Alemanha, morreu com o prefeito de Curitiba, foi constituinte em 1934, em 1946, e morreu com o prefeito de Curitiba. São homens altivos e que eu os tenho no meu gabinete como os manes romanos, para que eles tomem conta da minha conduta. Os manes eram os altares que os romanos tinham nas suas casas, que eram os antepassados. Esse culto aos antepassados é muito importante, porque faz o homem ter vergonha na cara. Ô Bernardo. Agora, voltando, eu quero responder ao Damasceno. Nisso, que é a questão da lista prévia. A lista prévia. A lista prévia, Damasceno, e isso tudo você vai ver que é mais complicado do que aparenta.
A Constituição de 88, através da emenda 43, criou alguns critérios objetivos para votar-se as promoções. Um desses critérios é justamente a votação aberta, a votação em público, todos dizendo claramente por que estão votando nesse ou naquele candidato. Isso tudo tornou-se mais difícil, porque nós sabemos a dificuldade que é fundamentar o que é merecimento. Esses critérios aí criados por esse Conselho Nacional de Justiça, né, com o qual eu não concordo, cuja criação eu sempre me opus, e que hoje nós já estamos vendo aí, que já está preocupado em construir edifício, fazer concurso, e que demora para julgar qualquer questão lá, muito mais do que aqueles que eles pretendem fiscalizar. Nós temos processos disciplinares, pelo menos que eu tenho conhecimento, que rolam lá 3, 4, 5 anos, e nós temos que ver que a cada 2 anos muda a composição. Isso se transforma em quê? Permite, às vezes, até o indiciado escolher quando ou por quem ele será julgado. Isso dependerá, evidentemente, da habilidade dos seus advogados. E esse tipo de indiciado que consegue alongar julgamentos, normalmente tem acesso a bons advogados. Isso, aliás, que eu estou dizendo é lugar comum, né? Conhecimento público. Agora, a lista, ela vai em função da dificuldade de se estabelecer como votar nos candidatos no merecimento. É muito difícil, porque não dá para preencher. Nós hoje temos uma situação até ridícula, né? Isso está em resolução do tal Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que a votação começa pelo juiz mais antigo do órgão. Isso está em norma do Conselho Nacional de Justiça. E o mais antigo do órgão dá o tom do julgamento. Ele lança lá umas notas, conforme estabelece o CNJ, notas essas totalmente, né, arbitrárias, e lança 9, 9, 10, 10, 10. E para o candidato que será promovido, ele bota uma nota, um número único acima dos demais. E os outros, por pura inércia, acompanham. Mas esse não seria um papel do corregedor, a avaliar meritocracia dos candidatos? Isso é o critério do Conselho Nacional de Justiça. Isso tem norma, tem resolução que, segundo o Supremo Tribunal Federal, as resoluções do Conselho têm força de lei orgânica, de lei complementar à Constituição, até que o Supremo Tribunal Federal encaminhe ao Congresso um projeto de lei orgânica. Isso está na Constituição de 88, que completou agora 30 anos. E eu, desde logo, adianto que não haverá remessa dessa lei orgânica nos próximos, vamos dizer, 30 anos, talvez. Não haverá essa remessa. Não é momento da magistratura encaminhar para o Congresso Nacional, nessa crise permanente que nós vivemos, uma lei orgânica. Bernardo, então, mas São Paulo utiliza a antiguidade, não é impossibilidade de estabelecer critério. Não vou nem a São Paulo, não. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro só promove por antiguidade. É a única maneira decente de um juiz ser promovido, é por antiguidade. Por isso que eu estou aqui desde o início da entrevista, falando com a boca cheia, que eu fiz a minha carreira por antiguidade. Isso quer dizer que é como todos deveriam fazer. Você elege por antiguidade. E digo até mais. Eu fui não, porque não tinha concorrente em 94. Eu, no seu caso, assim como no meu, eu
O Ciro também. Só a antiguidade. O Ciro também. E digo até mais. Eu repito sempre. As garantias da magistratura, inamovibilidade, redutibilidade e vitaliciedade, elas não foram feitas para me proteger dos banqueiros que têm causas nos tribunais, nem dos traficantes, nem de milicianos, nem de facínoras armados de fuzil, nem de corruptores profissionais. Não. Essas garantias são para proteger da própria magistratura. É para nos proteger da política interna dos tribunais. É isso. Eu, por exemplo, em 1997, no dia 26 de março de 1997, eu lembro bem que era 26 de março, porque era o dia do aniversário do meu pai, que já havia morrido 10 anos antes. Eu era membro do TRE e fui convidado a comparecer ao gabinete do presidente como membro do TRE, e ele propôs que nós descumpríssemos o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, que proíbe a reeleição dos tribunais. E eu lembro bem, os dois colegas do tribunal que se manifestaram antes, um disse, pode deixar, o que o senhor decidiu está decidido, eu votarei na sua recondução, na sua reeleição, apesar de haver outro candidato. O seguinte até foi curioso, era um advogado, hoje até o irmão dele está envolvido aí nesses problemas estaduais da chamada Lava Jato. Esse advogado até curiosamente disse, com a minha experiência de advogado, de empresas, falou assim, ex-cátedra. Eu acredito que o senhor deve continuar, porque havendo divergências, a justiça normalmente mantém quem já está. Quer dizer, eu não entendi como é que se aplicaria um critério de direito privado num órgão da administração direta, num órgão do Poder Judiciário Federal, que era o TRE. E quando chegou a minha vez, eu disse o óbvio. Eu disse ao presidente, que aliás era do Quinto, e eu tenho sempre o cuidado, quando eu quero ofendê-lo, é de chamá-lo de doutor, e não pelo honroso título de desembargador, que, como dizia o Fernando Cortês, para que eu conquistasse esse título, aqui chegamos a punhetaços de espada. Ele escrevendo para o rei da Espanha, né? Então, eu disse, olha, doutor, na época ele era presidente, eu sou um juiz profissional. Eu tenho um juramento de cumprir, fazer cumprir a Constituição. A lei proíbe, o Supremo proíbe. Portanto, eu não participo disso. O senhor devia tomar suas providências judiciais. Agora, eu não participo de golpe. E aí, o senhor mostrou alguma irritação, eu dei um murro na mesa e fui embora. Né? E com isso eu garanti que não iria ao tribunal por merecimento. Né? Bernardo... Isso, aliás, eu me divirto até hoje. Desculpe aí, Bernardo. Então, resumindo, é dificílimo fundamentar esse merecimento nos termos em que ele foi colocado pelo CNJ. Produtividade, sentenças reformadas, isso é quase impossível. Vamos colocar um foco aí na nossa corregedoria. Um dos problemas mais graves do judiciário é a primeira instância, né? Nós aqui no segundo grau, nós temos tudo, nós não temos o que reclamar, nós temos uma estrutura boa, nós temos condições de trabalho bons, nós temos todos os mecanismos para produzirmos. Mas a primeira instância, que é justamente onde se faz justiça, há muita reclamação. O acesso à justiça é muito difícil, o povo que necessita desse equilíbrio não tem conseguido acessar os seus direitos fundamentais. Nós vivemos numa crise violenta, uma crise não só financeira, mas uma crise também de violência entre as pessoas. Não há paz, e o nosso papel como membros do judiciário é levar a paz
segurança, tranquilidade para a sociedade. Qual é a sua visão da primeira instância, caso você venha a ganhar a eleição para corregedor? Ciro, isso aí, na carta que eu mandei comunicando aos eleitores que eu pretendia me candidatar, eu estabeleci lá 4 pontos fundamentais. Primeiro, é necessário que os juízes de direito, no primeiro grau, exerçam as suas funções correicionais permanentes e obrigatórias. Isso consta do artigo 35 da Lei Orgânica. É dever do juiz o poder correicional permanente. Isso para iniciar. Segundo, os juízes, para que se cobre deles produtividade, conforme prevê também a Lei Orgânica da Magistratura, é necessário que se dê instrumentos. Qual é o instrumento? O instrumento hoje, na Justiça do Estado do Rio, é tão somente de pessoal. Nós temos, por exemplo, varas da Baixada, varas criminais de Queimados, por exemplo, que tem 2 escreventes. Eu uso o termo tradicional escrevente de justiça, apesar de ter uma terminologia moderna, né, analista, etc. E tem 2 escreventes. Não é para funcionar. Não há como funcionar. O Código de Processo Penal estabelece prazos para cumprir as decisões judiciais, estabelece prazos para fazer conclusão dos processos ao juiz. É impossível haver uma rotina de trabalho com 2. Um bom exemplo é essa vara criminal de Queimados. Agora, a solução existe? Claro, a solução está aqui na porta. Nós fizemos aqui um concurso, nós que eu digo o Tribunal de Justiça, um plural aí no sentido mais do que majestático, fizeram um concurso que em 2015, foi prorrogado por mais um ano, mais de 1.000 aprovados, foram preenchidos pouco mais de 300 cargos, e o concurso foi estendido por mais um ano e veio a lei estadual que estabeleceu aquela concordata, entre aspas, no estado do Rio de Janeiro, para tirar daquela crise financeira. E esse concurso, por ato do presidente da época, o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, foi suspenso. O prazo de suspensão findará agora, em janeiro. O prazo de suspensão em função daquela lei estadual que determinou a crise, reconheceu por lei uma crise no estado do Rio de Janeiro e suspendeu todas as nomeações de concurso, decorrentes de concurso. Então, há possibilidade de ainda nessa gestão, uma vez que me parece, aí eu leio nos jornais, que a crise já ultrapassou o seu período crítico, que até já os royalties de petróleo, que seriam o ponto importante da economia do Rio de Janeiro, estariam sendo pagos em melhores condições, até porque o valor do petróleo aumentou para 81, na época lá mais profunda da crise, o barril estava a $40. Isso é de um ridículo fora do comum, né? Nós estamos falando nisso quando nossa crise aqui é moral, né? E não é uma crise apenas financeira, né? Desembargador, então, eu gostaria exatamente de perguntar isso para o senhor. A corregedoria, ela tem um princípio de observar as práticas. No meio dessa crise moral... Isso eu vou lhe dizer, a corregedoria não tem esses poderes todos, não. A partir de 2009, através de uma resolução do órgão especial, eu, aliás, estava lá e votei contra, dezembro de 2009, a resolução 29 de 2009 liofilizou a corregedoria
esvaziou a corregedoria de várias atividades, principalmente... A correcional. Não. A correcional com relação aos cartórios extrajudiciais. Isso, aliás, se nós formos lembrar, eu estou falando de fato, decorreu de uma rivalidade que havia entre o presidente que iria assumir e o corregedor que iria assumir. Rivalidade essa que em 2009, outubro de 2009, culminou com o afastamento do então corregedor Roberto Vider pelo Conselho de Justiça. Foi o único magistrado desse estado até hoje punido por esse Conselho de Justiça. Mesmo assim, depois de uma violenta campanha do jornal O Globo, que publicava com destaque, né, algumas práticas que se atribuíam a ele. Ele acabou afastado, aposentado compulsoriamente. Agora, a corregedoria tem atividades definidas na lei. Elas são, com relação ao juiz de direito, pelo menos, primeiro grau de jurisdição, a corregedoria não atinge o segundo grau, nem com relação aos funcionários, que são 1.500 no segundo grau, 11.000 funcionários no primeiro grau, 680 juízes no primeiro grau. A Corregedoria de Justiça, ela tem um poder disciplinar. Agora, esse poder disciplinar se manifesta também de duas formas. Uma por provocação dos interessados e outra através das correições rotineiras, que hoje são feitas de forma informatizada. Encaminha-se lá um questionário que é preenchido sistematicamente em função de critérios também estabelecidos pelo CNJ, de produtividade, etc. Critérios que muitas vezes não levam em conta a realidade, que tem lá 2 funcionários, vai se cobrar produtividade como? Então, a raiz está aí. Não adianta ficarmos discutindo tabelas, nem discutindo produtividade em termos de papel, de estatística. Mas a única estatística que vale é o homem, é colocar pessoas para trabalhar e cobrar trabalho e ensinar a trabalhar também. Eu ainda sou de um tempo, eu lembro isso lá em Nova Iguaçu, o primeiro cargo que eu assumi, juiz substituto lá em primeira vara civil de Nova Iguaçu, 1982, que eu peguei e reuni a secretaria lá do cartório, né? E expliquei como se processar, dava um trabalho danado. Hoje eu não teria mais disposição para isso, né? Porque a velhice vai tornando o indivíduo, eu não digo preguiçoso, vai tornando cínico. Ele não acredita mais que ninguém esteja aí para aprender nada. Mas eu me reunia lá com aqueles funcionários, né? E dava explicações. Eu não digo aulas, não, porque eu tenho uma visão do direito de um praxista, de aplicar o direito. Para mim é meramente como se fosse um formão, um martelo, e eu não vejo essa visão tão assim elevada do direito. Eu tenho uma visão, é um instrumento para a paz social controlado por aqueles que têm o poder no momento. Agora, é a pergunta aqui sobre essa questão, essa crise moral, essa questão. Você falou de concurso. Nós tivemos aqui alguns concursos naquele período de 99 a 2001, né? E eu tenho na minha ficha um elogio por ter feito o papel de bobo, de fiscalizado, né? Fiscalizando um deles, conferindo os lacrezinhos para saber se ninguém abriu, e quando no final, né, é um dos concursos mais escandalosos que já se fez nesse tribunal, e do que eu tenho conhecimento de todos os concursos que eu já vi, já participei e já me submeti. Mas eu fiquei lá conferindo os lacres, né, para saber se não tinham sido violados no caminho até o local de aplicação da prova, quando algumas pessoas já tinham as provas em casa, né, muito tempo antes do dia em que seriam aplicadas. Então nós tivemos uma farra de coisa. Eu acabei ganhando um elogio, está lá na minha folha,
Um dos 2 elogios que eu tenho lá é por ter conferido os lacrezinhos e feito esse papel de bobo para conferir legitimidade, né, àquela prática fraudulenta. Nós temos hoje aí, né, um judiciário com, né, grande número de cargos vagos na magistratura, no quadro de serventuários e nessa atividade delegada que é o filé mignon, né, que também foi objeto de concurso daquele período, que é dos cartórios, da atividade extrajudicial. Né? Como é que você, como corregedor, você vai fazer esse concurso, vai preencher esses cargos, vai contratar alguma entidade para aplicar essas provas? Quer dizer, de juiz é feito no âmbito da presidência. Mas desses outros que ficam no âmbito da corregedoria, vai contratar uma fundação, alguém que realiza isso, vai realizar... Terceirizar. Vai terceirizar a realização, vai realizar diretamente e tomar cuidado para não acontecer aquilo que aconteceu naquele período da farra, né, dos provimentos. Como é que você vai fazer esse negócio? Como é que você pretende pensar essas questões aí? Damasceno, primeiro nós temos que esclarecer a parte formal e objetiva. O Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, em dezembro, a segunda turma, por maioria de votos, julgou um mandado de segurança ajuizado por aqueles candidatos que não obtiveram aprovação no concurso e decidiu que não poderia o Conselho Nacional de Justiça se colocar na posição de banca examinadora para rever os critérios do concurso para notário e registrador ocorrido em 2009. Então a matéria está encerrada e o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o concurso ocorreu dentro dos critérios do edital. Então aí nós, como magistrados, temos que, com um sorriso melancólico, aceitar as decisões do Supremo Tribunal Federal, que, conforme a blague do seu integrante, o ministro Nelson Hungria, tem a prerrogativa de errar por último na aplicação do direito. Então, nesse caso concreto que você citou, a matéria já foi decidida pelo Supremo, que estabeleceu não ter havido nenhuma irregularidade. As irregularidades apontadas por unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça foram superadas, uma vez que o Conselho estava indo além das suas atribuições constitucionais e legais, segundo decidiu por maioria a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, julgando o mandado de segurança em dezembro do ano passado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação à realização do concurso. O concurso está justamente entre aquelas atribuições que, pela Resolução 29 de 2009, foram trazidas da Corregedoria para a presidência do tribunal. A Corregedoria apenas participa, ela não toma a iniciativa. Quem constitui a banca é a presidência. Isso foi estabelecido por resolução do Conselho, do órgão especial do Tribunal de Justiça, em dezembro de 2009. E de lá para cá, os presidentes que têm assumido têm mantido essa resolução. Então, com pequenas modificações, mas basicamente, no caso específico dos concursos para notários e registradores, continua sendo a atribuição da presidência do tribunal. A constituição da banca e a chamada para o concurso, o edital para o concurso e a atribuição do tribunal, com uma participação menor da Corregedoria. Por isso que eu disse há 10 minutos atrás que a Corregedoria hoje está muito limitada em termos de atuação.
aquilo que eu mandei na minha carta, comunicando a minha pretensão. Estou voltando. Não, o quarto ponto era justamente esse, que era o cumprimento rigoroso do artigo 39, parágrafo 2º, parte final, da Lei de Notários e Registradores de 94. Essa lei, no seu artigo 39, e no seu parágrafo 2º, parte final, estabelece o seguinte, que vagando o cartório por morte, sim, porque os notários e registradores são vitalícios de verdade. Mesmo, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o cartório ou o registro só vaga com a morte física do seu titular. Vagando o cartório, o presidente do tribunal está obrigado, pela lei, a declarar a vacância e imediatamente submeter a vaga a concurso público. Isso é o artigo 39 da Lei de Notários e Registradores de 94. Mas aí vem um ponto muito sério. O artigo 94, parágrafo 2º, parte final, diz que até que o concurso seja feito e homologado e os aprovados empossados, é designado uma pessoa para exercer as vezes de titular do cartório temporariamente. E quem designa? Essa designação é feita pela Corregedoria. É aí o ponto. Isso, inclusive, ensejou aquela punição que eu falei há pouco tempo, há 12 minutos atrás. A designação de pessoas fora do critério da Lei de Notários e Registradores de 1994. É uma lei que está vigiando há pelo menos 14 anos, né? A lei diz o seguinte, que deve ser designado para responder pelo cartório o mais antigo, o funcionário do cartório mais antigo. E essa prática, às vezes, não é observada. Porque uma vez designado o mais antigo, os cartórios, conforme consta do site do CNJ, existem cartórios com rendimentos realmente rendimentos altos. Substanciais. Milhões por mês. Sim, tem mas cartório o Damasceno, isso aí, eu não sou contra, não. Isso é uma realidade feudal que no Brasil continua sendo. E, bem ou mal, os cartórios até funcionam bem. Vamos falar objetivamente, funcionam bem. É evidente que funcionam bem. A remuneração é muito boa, nós temos as custas judiciais mais altas do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Então, os cartórios funcionam bem. Quem estabelece as custas é a Corregedoria? Não, é por lei, o valor. O valor hoje é indexado, né? Apesar de ter acabado a indexação com o plano real, aqui no Rio de Janeiro nós continuamos tendo a UFIR. Então está indexado e nós temos valores altíssimos. E nós vemos assim os juízes muito satisfeitos, né? Negando justiça gratuita e inclusive falando, não, é porque o nosso fundo transformaram os magistrados em exatores, né? E tal, inclusive contra a lei, porque a lei, antes a lei 1060 de 1950 e atualmente o Código de Processo Civil, estabelece o critério objetivo. Se o indivíduo declara ser miserável judicialmente, ou seja, não pode pagar as custas sem prejuízo do próprio sustento de sua família, essa declaração tem valor até prova em contrário. E isso é negado pelos juízes. Mas esse negócio de cartório deve ser tão bom. Tem uma desembargadora aqui neste tribunal, né, que ocupou cargos na administração, que ela chegou a fazer concurso para ver se ganhava o cartório. Ficou reprovada. Mas ela ia deixar um cargo de desembargadora para poder... Mas, Damasceno, não foi só um, não.
Foram, pelo menos, que eu lembro, são 3 desembargadores. Fora os juízes. Tem juízes que pediram demissão do cargo. Agora, isso eu acho que é um bom caminho. O concurso, do nosso concurso, temos lá um colega nosso de concurso, o doutor mesmo, que é um craque, que é o Durval Halley. Durval Halley, doutor craque. Ele aposentou, né? Ele se aposentou na magistratura porque ele era funcionário. Quando ele fez concurso de promotor de justiça comigo em 76, ele era funcionário, era escrevente de justiça aqui no estado do Rio. O Durval é um homem muito estudioso, muito inteligente, muito preparado. Então ele fez concurso de promotor comigo, passou, depois em 82 entrou no nosso concurso, e mais lá na frente, ele já tinha muito tempo, já era um homem de quase sexagenário, ele fez concurso para notário. Ele tem um cartório. Ele tem um cartório muito bom de registro de imóvel, de registro de distribuição. Distribuição. E ele me disse uma vez, Bernardo, não tenho nenhum motivo para deixar ninguém fazer nada errado aqui. A remuneração, os emolumentos são tão bons que eu não posso permitir que ninguém faça nada errado. Até o erro perde para o emolumento. Ô, Bernardo, até o erro. Bernardo, você falou que um dos problemas da primeira instância é a falta de servidores. Como resolver isso com a lei de responsabilidade fiscal? Como é que pode? É possível Ciro, essas contratações? Temos um concurso com candidatos aprovados. Isso não é um dia fazer, não. É agora, em janeiro, tentar nomear o máximo possível desses que já estão aprovados. Tem cerca de 600. Pelo menos uns 2 para esse de lugar. Bom, lá em Queimados, pelo menos, né? Agora, não é Queimados, eu dando como exemplo. Esse tem outros lugares também? Não, estou dando exemplo de Queimados, porque lá tem uma juíza que foi minha auxiliar, entrou no último concurso, a Aline Abreu, que está lá em Queimados, como juíza substituta. E ela diz que a grande dificuldade não é ela decidir os casos, não, porque ela é muito preparada, mas é justamente fazer cumprir, dar o andamento aos processos dentro do cartório, com 2 funcionários, e não existe, não funciona. E isso serve ao mesmo tempo, por outro lado, como uma desculpa deliciosa para os vadios profissionais. Né? O desembargador Antônio Carlos, por quem sois? Né? Então, isso, aliás, eu já fui, uma vez julgando lá no órgão especial um juiz da comarca de Campos, e ele não deveria ser lá muito prestigiado pela estrutura de poder do tribunal, porque ele acabou recebendo um processo administrativo por ser tardo. Né? Então, todos estavam lá, ele não devia ser muito bem quisto. E eu votei contra, votei a favor de ser arquivado o processo administrativo, porque ele estava no exercício da titularidade de uma vara de Campos, que era uma das varas originais da comarca. A vara original é aquela primeira ou segunda, que quer dizer, tinha processos lá acumulados desde o tempo da colônia. Entendeu? Ele assumira há 2 anos e queriam que ele fizesse aquilo deixado por indivíduos, por magistrados, que vinham do antigo Estado do Rio, já tinham sido presidente de tribunal, e o acervo estava lá. É isso que eu votei contra. Espera aí, não vamos querer que ele vá zerar um acervo que vem pelo menos desde o tempo de El Rei de Portugal. Não é? Então, esse é um caso realmente doloroso. Eu lembro da primeira vara de Nova Iguaçu, quando eu assumi a magistratura, era uma coisa imensa. Por quê? Porque era a primeira vara. Tinha processos da década de 40. Aqui na primeira vara de ofensores, onde eu fui titular, tem processos da época do Império.
tem processo de inventário ali anteriores ao Código Civil, que vai se aplicar à ordenação filipina. Né? É essa situação que a gente tem. Não, mas isso aí, um processo de inventário, normalmente não serve como um bom exemplo, porque tem vários outros fatores, inclusive o fator tributário. A família às vezes a tem... mudança de regime, porque o Palácio do governo parece que ainda hoje consta. Agora falando da falta de juízes, o nosso tempo está acabando. A questão de juízes que não exercitam a judicatura. Passam anos, né, em corregedoria, em vice-presidência, em NURS. Né, na época da informática nós temos aí não sei quantos núcleos e com juízes afastados da jurisdição. No âmbito da corregedoria e daqueles cargos que estarão subordinados à corregedoria, você acha que é possível reduzir isso e colocar mais juízes no exercício da jurisdição, né, tirando os juízes afastados da atividade que aí, mais uma vez, vamos cair na formalidade. O Código de Organização Judiciária e também as normas desse Conselho de Justiça, esse Conselho Nacional de Justiça, estabelece que o juiz só pode ficar 2 biênios fora da jurisdição. Isso é a regra. Sim. Agora, essas regras, nós temos aqui o colonial português, né? Essa visão de que a pessoa se jacta de burlar as regras. Né? Não, a lei proíbe ele de se recandidatar e ele se recandidata. Uma das coisas que eu digo lá na minha carta ao eleitorado é que se eu vier a ser eleito corregedor, eu não serei candidato a mais nada. Nós estamos no tribunal de 180 juízes, no 2º grau. Ninguém pode querer sair de um cargo para ir para o outro. Não é? A lei orgânica permite, mas nós não podemos fazer isso, tem que ter rodízio. Não pode. Eu entrei na justiça, não foi para administrar nada. Eu entrei para dirimir controvérsias, aplicar o direito ao caso concreto. Então, o juiz administrador, eu vejo sempre com muita reserva. Juiz que chega aqui às 7 horas da manhã, quando está na administração, e sai às 10 da noite. Não é esse o normal, quando ele está no exercício da judicatura. Desembargador Bernardo Garcês Neto, foi uma alegria tê-lo aqui. Sabemos das reservas que o senhor tem para falar em público, apesar de ser também um jornalista de formação, mas o Encontro com a Justiça teve o privilégio de ouvir o senhor e sobre as suas propostas. Você sabe, Bernardo, da minha admiração por você, você sabe que há muito tempo eu tenho você como um paradigma de magistrado pela sua seriedade, pelo seu conhecimento, e justamente porque você é um magistrado na sua plenitude, aquele que cumpre o compromisso que assumimos com a Constituição e com as leis do nosso país. Então, prezado telespectador do nosso Encontro com a Justiça, nós ainda ouviremos outros candidatos, mas eu não tenho nenhuma dúvida em declarar que meu voto é no desembargador Bernardo Garcês, e isso eu já falei aos outros concorrentes que virão aqui também ser entrevistados, como foi hoje o desembargador Bernardo Garcês, com a nossa equipe de colaboradores, a nossa querida doutora Rosiane Rodrigues, desembargador João Batista Damasceno, desembargador Antônio Carlos Esteves, e até o próximo Encontro com a Justiça, que hoje teve a direção de Celso Goulart, imagens de Rafael Neves, a produção de Paulo Marinho, Tayana Alcântara e Márcio Góes. Até o próximo Encontro com a Justiça.